a principal... Olá, boa noite, né? Deu uma noite pra nós, né? Qual a principal barreira para a inclusão? Muito boa essa pergunta, né? Muito boa essa E eu pergunta. peço, Rosane, de dar uma faladinha mais perto do microfone. Eu Tu tá adorei essa fugindo! Tu cadeira. tá Eu fugindo! adorei essa cadeira com rodinha e estou me balançando aqui. Até porque eu estou debutando nesse espaço, então sabe como é que é. Existem muitas barreiras, né? Existem as barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais, comunicacionais, não sei se eu vou lembrar de todas, né? Mas a gente, em estudos e na prática, a gente tem a compreensão bem clara de que a maior barreira é a atitudinal. Porque quando... aí eu vou retomar uma coisa bem importante que é o Novoa, né? Sim. Que vem ao encontro da pergunta anterior que tu fez, que sempre me remete a ele, quando a gente fala dessa questão, que o Novoa fala, porque o meu estudo, né, no mestrado foi a educação inclusiva e a identidade docente. Então, eu estudei muito Novoa, fala na identidade docente. E ele diz que o professor, antes de ser professor, ele é pessoa. Então, como é que a gente enfrenta o desafio da inclusão? Da mesma forma que nós enfrentamos a vida, os nossos problemas, as nossas situações, os nossos desafios. Porque antes de sermos profissionais, somos pessoas, ou seja, temos a nossa constituição de identidade, de modo de ser, né? E aí, se nós teremos pessoas que têm uma capacidade de enfrentamento, esse professor vai ser diferente, né? Se esse pessoa que se transforma em professor, ele for uma pessoa mais curiosa, ele vai ser um professor mais pesquisador. Se ele é alguém que tem a dificuldade de enfrentar um desafio, muitas vezes é o que a gente vê como comportamento de que ele ou trata a situação com indiferença, né? Ou minimiza a situação ou descaracteriza o aluno por uma insegurança que às vezes pode ser dele. Entende? Então, nós encontramos diversos tipos de forma de acontecer e de se desenvolver o processo educacional diante do ser docente, porque cada ser humano é um, então cada professor é um, né? Então, é nesse sentido. E em todos os estudos e as discussões que nós temos, eu coloco a barreira atitudinal como uma das principais. A gente sabe que as barreiras arquitetônicas são extremamente importantes, as comunicacionais também, mas a atitudinal, quando eu não tenho uma atitude de enfrentamento, quando eu não consigo superar aquele momento de desafio, para ir além, eu boto um abismo. Eu estabeleço um lugar onde eu permaneço e coloco uma barreira maior. Entende? Sim. Porque o aluno não vem com um manual e o professor não tem um manual, né? Mas a gente, numa atitude de enfrentamento, de busca, de pesquisa, a gente vai acabar encontrando caminho, né? Claro. E eu acho que essa disponibilidade, ela não é de todos, porque por vários aspectos, né? Mas alguns não concordam com a inclusão, alguns não sabem como fazer, alguns não faz parte da vida deles essa preocupação da vida da pessoa, do professor ou da professora, né? Então são desafios, né, inerentes ao nosso trabalho, mas que são e que por mais que a gente queira enfrentar, às vezes falta Claro. conhecimento, mas a gente pode buscar. E às vezes a gente fica na situação, eu não sei, ninguém me deu nada, é uma retórica também, né, de que colocaram um aluno e não nos deram ferramentas. Mas às vezes a gente tem programas institucionais que ofertam essas formações e os professores não fazem. Então é complexo. A inclusão ela é complexa por essa série de fatores. Tem